por fora, assim? Beleza. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Todos bem? A paz, meus irmãos. Boa noite, todos bem? Amém. Vamos orar para a gente começar nosso estudo bíblico. Ora por nós aí, Giovanni. Amém. Senhor Deus, te agradecemos por mais uma quarta-feira na tua presença. Amém, Pai. Agradecemos a nossa chegada até aqui em segurança. Sim, Deus. Amém, Deus, com tanta. Te pedimos, Senhor, pela vida e pela saúde dos nossos pastores. Verdade, Senhor. Pastor Mateus, Pastor Pedro, continue capacitando eles, dando tanta sabedoria para que eles consigam discernir a palavra e nos passar cada vez mais do seu conhecimento, Pai. Aumente em nós a sede, Pai, pela tua palavra, É verdade, pela Pai. tua verdade. É o que te pedimos, Deus. E abençoe também nossos irmãos que estão chegando. Sim. Nossa família, para que chegue em segurança e que seja mais um dia de estudo rico nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 12, 1. Irmãos, semana passada o pastor Pedro proibiu aí a turma de tomar ceia, né? Que ele falou do versículo 23 até o versículo 34, 1 Coríntios 11, né? Aí nós conversamos depois, estou brincando. Escuta, a partir do capítulo 12, então, nós temos mais um problema sendo evidenciado na igreja de Corinto. Só que esse problema em si só vai ser enfatizado no capítulo 13. Só que ele vai começar falando deste problema no capítulo 12. Porque qual que é agora este problema? O problema na igreja é a supervalorização dos dons em relação ao amor. Depois, o dom de línguas em relação à profecia. Olha como é que crente é difícil. É certo buscar dons, mas não acima do amor. Existe o dom de línguas, veremos aqui as possibilidades de interpretação desse dom. Mas ele não pode ser maior do que o dom de profecia. Então a igreja pode errar no que é certo. A igreja pode supervalorizar algo, quando na verdade é para se entender algo acima daquilo. Dons são importantes na igreja. Dons precisam existir na igreja. Dons estão disponíveis na igreja, mas o amor está acima de qualquer dom. O dom de línguas, quando chegarmos lá vamos entendê-lo, é importante e faz parte, mas a profecia é muito mais importante e precisamos zelar muito mais pelas profecias. Então, cuidado para não supervalorizar algo em detrimento de outro algo, que talvez esse outro algo é mais importante que o primeiro algo. Deu para entender? Deu para entender? Então é sobre isso que nós iremos falar aqui agora nas próximas semanas, sobre os dons, né? As possibilidades de compreensão de dons, doutrinas sobre os dons, continuismo, cessacionismo. Podemos falar sobre isso na semana que vem. Hoje apenas algo introdutório sobre esses dons, né? Olha para você ver aí o versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Uma coisa que me chama a atenção sobre essa carta de Paulo aos Coríntios é que é uma igreja extremamente problemática. É uma igreja extremamente difícil de lidar. É uma igreja com muitos problemas. Mas em todo o tempo Paulo está chamando de igreja, Paulo está chamando de irmãos, Paulo está mostrando que é uma igreja do Senhor Jesus. Então, ele acabou de corrigir sobre a ceia. E qual era o problema da ceia? O problema da ceia era que os mais poderosos chegavam, comiam tudo e não esperavam os mais necessitados. Então não está fazendo para o Senhor, está fazendo para eles mesmos. Não é a ceia do Senhor, é a ceia deles mesmos. E depois que Paulo corrige exatamente isso, ele ainda chama essas pessoas de irmãos. Irmão, nós erramos. Alguém aqui nunca errou em nada na igreja? Nós erramos. Nós brigamos. Nós temos, infelizmente, algumas contendas na igreja. Algumas dificuldades de tratamento na igreja. Mas continuamos irmãos.
Eu acho que esse é o padrão da maturidade, sabe? A maturidade não é eu concordar com Pedro o tempo todo e ficar no mar de rosas com ele o tempo todo. A maturidade é mesmo que eu não concorde com Pedro, mesmo que eu discuta com ele um assunto, continuar irmão dele. Porque, irmãos, é só Deus para fazer isso aqui dar certo. É só Deus. Porque é gente de tudo quanto é tipo. Tem gente rica, tem gente pobre, tem gente branca, tem gente negra, tem gente alta, tem gente baixa. Tem gente que foi criada de um jeito, tem gente que foi criada de outro. Tem gente... Você está entendendo? E aqui a gente diz, agora vamos reunir tudo que agora nós somos um corpo só. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Qual a chance de dar errado? É muito grande. Porém, se colocarmos a nossa fé em Jesus, mesmo diante desses problemas gigantescos, mesmo diante de uma ceia corrompida, mesmo diante de tudo, irmãos. E eu queria muito que a gente tivesse isso no nosso coração nessa igreja. Enquanto Deus permitir que você esteja aqui, enquanto Deus permitir que esse lugar esteja aberto, enquanto nos reunirmos aqui toda quarta, todo domingo, fora os GCs aí da semana, enquanto Deus permitir, nós somos irmãos. Tem problema? Tem. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter problema igual teve na ceia? Vai. Mas irmãos. Não inimigos, irmãos. Aí a Denise vai lá e briga com a Isabel. Aí a Denise vira para a Isabel e fala assim, não, agora já não estou mais naquela igreja. Meu Deus, não é essa a solução. A solução é, Denise, vem cá, vamos resolver, porque nós somos irmãs. No exemplo, Denise e Isabel. Vamos resolver as coisas, nós somos irmãos. Vamos resolver os problemas, nós somos irmãos. Irmão não joga fora, irmão. Você não joga fora seu irmão. É seu irmão. Ok? Agora, um outro detalhe desse versículo aqui é a respeito dos dons espirituais. Essa expressão dons aqui não consta no texto original grego do versículo 1. Porque a ideia desse versículo é a respeito dos espirituais. A partir do versículo 8, o versículo 8, 9 e 10, Paulo vai citar 9 dons. Porém, antes de citar os dons, Paulo quer explicar sobre as pessoas que recebem dons. Então, antes de falar sobre os dons, ele quer falar sobre os espirituais. Não os dons espirituais, e sim os espirituais. Pastor, mas na minha Bíblia está aqui dons. Eu sei, eu acabei de te falar que no grego não tem a palavra dons aqui no versículo 1. Mas tem a palavra dom lá no versículo 4. Tem a palavra dons lá no versículo em diante aqui, em outros versículos, vai aparecer a palavra dom. Mas no versículo 1, no grego, não tem. Porque Paulo, primeiro, antes de falar de dom, vai falar sobre as pessoas. Mais importante do que o dom é a pessoa, irmão. Mais importante do que você faz é a pessoa. Olha, Paulo, a respeito dos espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorante é sem conhecimento. Irmão, todos nós somos ignorantes em algo. Você é mais ignorante do que douto. Você sabe menos do que você sabe. Eu sei algumas coisas sobre alguns assuntos, mas tem muitos assuntos que eu não sei. E os assuntos que eu não sei são mais em quantidade do que os assuntos que eu sei. Vocês também. Só que Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos espirituais, a respeito de quem anda segundo o Espírito. O que é ser espiritual? Nascer de novo. Ter uma vida em arrependimento de pecado. Ter uma vida com Cristo. Nascer da água e nascer do Espírito. A respeito dos espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, sem conhecimento. O texto diz assim no versículo 2. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então olha para você ver como realmente Paulo primeiro não está falando do dom, mas da pessoa.
quando vocês eram gentios, mas nós somos gentios. No contexto aqui é quando vocês não eram povo de Deus, vocês eram guiados por ídolos mudos. Vocês seguiam doutrinas pagãs. Vocês eram pagãos, idólatras, e não serviam ao Deus de Israel. E a cidade de Corinto era uma cidade extremamente idólatra, com vários templos pagãos. Então agora Paulo vai falar sobre os dons do Espírito, mas primeiro ele quer citar os espirituais. E ele já faz uma distinção aqui do passado e do presente daqueles homens. Por quê? Porque aquilo que eles viviam no paganismo não tem nada a ver com aquilo que eles estão vivendo agora. Mas lá no paganismo nós servíamos ídolos e tinham manifestações lá, aspas, espirituais. Esquece isso, porque o que eu vou tratar agora não tem nada a ver com isso. Você já conversou ou tratou com alguém, por exemplo, que mexia com macumba, com mesa branca, ou então com coisa pesada, oferenda simples de esquina? E conversando com essas pessoas, o que elas dizem? Não, eu estou atraindo a atenção dos meus deuses, ou dos meus orixás, ou dos espíritos que me guiam. Para que fazer boas obras espíritas? Não, para ter uma aprovação celeste e caminhar em salvação e voltar nessa terra numa melhor condição. Paulo está dizendo, o que eu vou explicar aqui agora não tem nada a ver com isso. Antes vocês tinham manifestações, mas manifestações pagãs. E não é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. E olha para você ver, irmão, que interessante. No final é realmente questão de fé. Porque imagina alguém que mexe com umbanda, seja o que for, virar para você e falar assim, não, a minha fé que está certa. O que eu faço está certo. Aí você fala, não, o que eu faço está certo. Aí ela fica de lá, não, o que eu faço que está certo. Aí você faz, não, o que eu falo está certo. Aí você vai conversar com um muçulmano. Aí o muçulmano vai falar assim, não, é o Alcorão que é a palavra de Deus. Aí você fala, não, é a Bíblia que é a palavra de Deus. Não, Deus se revelou a Maomé. Aí você fala, não, Deus se revelou a Isaías, Ezequiel, Daniel, Paulo, se revelou a Pedro. Por quê? Por que a sua fé está certa e a deles não? Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Talvez você veio desse meio. Um catolicismo idólatra e por aí vai. Mas por que lá está errado e aqui está certo? Por que Paulo está falando que eles lá estavam errados quando eram gentios e eram guiados por ídolos e agora eles estão certos como espirituais seguindo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Por quê? Irmãos, nós temos essa certeza no nosso coração. Só que nós não conseguimos provar para eles, em todos os aspectos, que nós estamos certos. É questão de fé. Eu creio que eu estou certo na pregação da palavra de Deus. Você também crê que está certo. Mas no final de tudo é questão de fé. Como é que eu posso provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Dentro dela há várias provas. Ela diz que ela é inspirada. Dentro dela ela diz que é a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Dentro da Bíblia, Paulo diz toda a escritura é inspirada, etc. Mas não tem dentro da Bíblia a lista, por exemplo, dos 66 livros. Não tem. E nós cremos que eles são os sagrados. Por várias e várias resoluções e decisões e princípios que nós temos ao longo da história da igreja. Mas eu não consigo provar para ninguém lá fora que Deus revelou isso aqui. Mas eu creio que foi assim. Eu creio que Deus revelou. Então, é questão de fé, e Paulo está dizendo para aquele povo, vocês antes eram guiados por espíritos mudos, por ídolos mudos. Ídolos mudos. Vocês lembram de Isaías, de Isaías 44? E do Salmo, se eu não me engano, 115? Deixa eu ver se é o Salmo 115. Olha o que o texto diz. Olha só a realidade de muitos hoje ainda.
Olha isso, alguém pode abrir, quer dizer, todos abram aí Salmo 115, versículo 1. Olha a realidade. Olha a realidade de quem segue ídolos. Olha a realidade de quem é idólatra. E Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, vocês eram assim antes. E por questão de fé, nós cremos que eles estão errados e nós estamos certos. Aí o versículo 1 do Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Agora, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Olha o 8. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quantos neles confiam. Olha o 9. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então tem gente seguindo um ídolo morto, tem gente seguindo coisas que não tem poder espiritual. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. E o pior de tudo é que quem os segue se torna semelhante a eles. São como eles. Eles quem? Os ídolos. Ficam como os ídolos, surdos, mudos, não caminham, não avançam. Voltando para 1 Coríntios 15, Paulo está dizendo, quando vocês eram gentios, quando vocês não eram povo de Deus, vocês andavam assim. E dá para sentir a dor de Paulo aqui e a alegria. Por que dor? Primeira dor. Primeira alegria. Eles eram, não são mais. Eles eram assim. Agora, tem uma dor, porque ainda tem gente assim. E não preciso perguntar aqui se vocês conhecem pessoas assim, que são guiados por ídolos mudos, que estão em mentiras religiosas. E você percebe que eles estão cegos espiritualmente. A Bíblia diz uma coisa, eles seguem outra. A Bíblia fala uma coisa, eles seguem outra. Estão cegos. Irmãos, até dentro do protestantismo tem gente cega, seguindo falso profeta, falso pastor, ensinamento contrário à Escritura, pessoas cegas. Porém, Paulo está dizendo, vocês eram assim antigamente, então, não venham para a fé cristã com o pragmatismo ou com os resquícios da fé idólatra. Não confunda ser espiritual com ser idólatra. Não confunda as manifestações do Espírito com aquilo que vocês viviam no paganismo. Cuidado, não misture as coisas. E se você tem uma internet boa, você vê aí um monte de vídeo rodando e viralizando de igrejas cristãs que mais parecem um centro de macumba. De igreja protestante que mais parece uma roda de quê? Candomblé, de quê? Loucos. Umbanda, é tudo misturado. Um misticismo. Até o judaísmo. Aí até fugindo um pouco do texto aqui, mas para a nossa realidade, até judaísmo. Tem igreja que você não sabe se é cristã ou judaica. Eu entro na igreja, vou na igreja para pregar. Aí o que tem lá? A Arca da Aliança está lá no altar. Aí tem uma menorá, um candelabro. Aí a bandeira de Israel. Aí o pastor chega com talite, com tudo. Assim, o que é? Shalom Adonai, Shalom Adonai. Eu já chego comentando Shalom Adonai. Porque é tudo misturado. Mas nós fomos chamados a viver uma fé chamada cristã, fé cristã. Perdão. Nós somos cristãos, não judeus, não espíritas, não bandistas, não católicos. Nós somos cristãos, não evangélicos. Cristãos.
Então Paulo está dizendo, vocês vieram para um negócio diferente daquilo que vocês viviam antes. Eu vou falar de dom, vou falar de manifestação, eu vou falar de coisa poderosa, eu vou falar de bênção, eu vou falar de dom de línguas, eu vou falar de profecia, eu vou falar de dom de sabedoria, eu vou falar de um monte de coisa que o Espírito Santo e a Trindade dão. Vou falar disso tudo, mas não confunda com o que vocês viviam antes. Estou lembrando de um homem da internet aqui, que ele era macumbeiro. Eu estou falando macumbeiro porque eu esqueci o nome que eu estou tentando lembrar desde o início do estudo, eu estou esquecendo aqui. Mas ele mexia com esses negócios. Eu acho que sim, esses negócios assim. Aí o que acontece? Ele vem com as experiências de lá e agora diz que aí ele converteu mesmo, homem de Deus é homem de Deus mesmo, mas vem com os resquícios de lá e diz, agora o mundo espiritual atua assim, assim, assado. Aí você fala assim, qual a base bíblica para isso? Não, é porque quando eu era do terreiro, eu via Satanás agindo assim lá. Mas o que acontecia no terreiro não é minha doutrina. A minha doutrina é Bíblia. Aí vai caber muito bem aqui. Olha um exemplo excelente que Deus está me lembrando aí, que é uma coisa maravilhosa. Quem disse para você que existem demônios chamados tranca-rua? Quem disse isso? Exu caveira. Quem disse isso? Calma, deixa eu só terminar essa parte, eu vou deixar você falar. Quem que disse que existe demônio chamado pombagira? Calma, escuta e entenda o que eu estou falando. Quem disse? Porque a Bíblia não é. Não é a Bíblia. A Bíblia chama anjos caídos de demônios. Acabou a conversa. Aí você fala assim, não, mas é a pombagira. Opa, isso não é uma cultura cristã. Não foi Paulo que falou isso, não foi Pedro? Quem disse isso é pessoas que estão envolvidas no meio de, como eu não estou lembrando, de macumba, desses trem aí. Uma cultura. Ah, pronto. Estava muito envolvido nessas coisas. Religião de matriz africana. E etc. Umbanda, quimbanda, lumbanda, chupanda, tudo que é banda. Vou deixar você falar. Aí escuta, mas essa não é a nossa fé. Então quando alguém vira para mim e fala assim, ela está cheia de pombagira. Eu só posso dizer assim, então ela está cheia talvez de legião, de demônios. Porque na minha fé não tem pombagira, nome. Não, mas lá no terreiro, o demônio falou que é pombagira. O que acontece no terreiro não é minha doutrina. É exatamente isso que Paulo está falando. Vocês estavam lá no espírito mudo. Não confunda o que acontecia lá com o que acontece aqui. Pode falar. Não, tá certo. O nome pouco importa. Se você chama de tranca-rua, pombagira ou João de Deus. Mas que existe demônio, isso é um fato. Claro. E é muita ignorância achar que o mundo espiritual não existe. Não existe. Ele existe, então isso é um fato como o sol vai nascer amanhã. E existe dos dois lados, o mundo espiritual das trevas, que esse povo nomeia aí de pombagira, de João de Deus e o caramba, e também existe o mundo espiritual, que são os anjos de luz, existe. que pelo nosso Senhor. Existe, ué. Concordo com você. Na Bíblia, por exemplo, alguns anjos são chamados pelo nome. Gabriel, Miguel, Rafael não está na Bíblia. Miguel e... Não, vamos lá. Miguel e... Acabei de falar. Gabriel. Miguel e Gabriel. Miguel e Gabriel. Rafael não está na Bíblia. Rafael é uma outra cultura. Agora, Lúcifer também não é nome de Satanás. Lúcifer significa estrela da manhã. Estrela da manhã. Lúcifer não é uma palavra nem hebraica. Lúcifer é uma palavra latina. Lúcifer significa estrela da manhã. E pasmem, Jesus foi chamado de estrela da manhã. Apocalipse 2:28 e Apocalipse 22:16. É porque lá em Isaías 14, a Bíblia, quando vai falar sobre uma profecia contra o rei da Babilônia, traz a expressão, tu és estrela da alva, estrela da manhã. E a Vulgata Latina, que é a Bíblia em latim que a Igreja Católica usava, o Jerônimo que traduziu, ao invés de escrever estrela da manhã, escreveu Lúcifer. E alguns estudiosos entendem que Isaías 14 não é apenas uma profecia contra o rei da Babilônia, e sim sinais da queda de Satanás. Então chamam Satanás de Lúcifer por causa disso, por causa de uma palavra latina. Mas Isaías foi escrito em hebraico, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Satanás tem nome. Satanás é diabo. Em Apocalipse, talvez, Abaddon e Apolion. Dragão, antiga serpente, etc. Está na Bíblia. Então não confundam o que vocês viviam lá como ídolos mudos e paganismo com o que vocês vão viver aqui. Não confundam. Mas assim, mesmo que a gente não saiba os nomes, tipo assim, essa coisa de pombagira, de crancaô, tudo isso, como a irmã falou aqui, veio de uma cultura de matriz africana. Mas a gente não sabe os nomes porque, né, a grande maioria não está na Bíblia. Mas isso não significa que não tenha, certo? Não tenha nomes? É. Olha, a Bíblia mostra demônios, principados e potestades. Não, escuta. Baal. Mas são tudo. Mas, por exemplo, Baal não existe. Baal não existe. É um falso deus. Todos os outros deuses, na nossa visão, não existem. Mas todos os falsos deuses podem ser usados Como demônios. principados e potestades como demônios. Olha para você ver. Paulo diz aqui, como a gente já viu, 1 Coríntios 8, 9, 10, que o ídolo nada é. O ídolo nada é. O ídolo não existe. Mas é esconderijo de demônios. Exato. É esconderijo de demônios. Então, existem demônios. Existe. Agora, eu ficar nomeando demônios, isso é antibíblico. Porque a Bíblia não nomeia, né? Sim, mas é que você disse assim, não tem nome. A gente não sabe. É isso que eu quero dizer. Não significa que não tenha, entendeu? Não, eu entendi perfeitamente. Mas não é muito melhor a gente caminhar pela luz do que foi revelado? Pela luz do que foi revelado, ou seja, pela Bíblia, não tem nome. Quem nomeou o demônio? Não tem nome. A referência ao nome, eu acredito, por causa do que não há um peso sobre dar uma identidade àquele que é caído. No sentido de que demônio é demônio, ele vai agir em áreas sexuais, vícios e outras questões de família, dinheiro. Então não é o homem que, dando um nome para ele vai deixar de executar aquela força. Eu acredito que muitas religiões ficam nesse negócio, tem que dar nome, né? Aí vai na igreja, fala seu nome, qual a loja? Diz a loja. Diz a loja. Mas é uma enganação, né? É uma encenação. Quando é o próprio espírito maligno que confessa os nomes. O Satanás é pai da mentira, né? Eu não acredito em nada que demônio fala que Satanás fala. Nada, nada. Meu nome é fulano, ó, pai da mentira falando aí. Escuta essa. O maior anjo caído é Satanás e ele foi nomeado. Satanás e diabo. Ele foi nomeado. Os demônios não. Ok? Voltando, versículo 3 agora. Por isso, então já que vocês eram gentios e agora são crentes, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês eram malignos, vocês eram ímpios, vocês eram gentios. Mas agora vocês têm o Espírito de Deus. E como é que eu sei que nós temos o Espírito de Deus e vocês têm? Ninguém que tem o Espírito afirma anátema a Jesus. Ou seja, ninguém que tem o Espírito Santo vai contra Jesus. Ninguém que tem o Espírito Santo amaldiçoa Jesus. Ninguém que tem o Espírito Santo concorda e recebe Jesus. Ninguém que não tem, que eu falei, né? Ninguém que não tem. Vocês têm o Espírito. Como é que eu sei? Porque vocês não vão contra Jesus e não amaldiçoam Jesus e vocês recebem as palavras de Jesus. Como é que eu sei que eu converti e saí dos espíritos mudos? É porque você recebeu Jesus. Como é que eu sei que agora eu não estou mais naquela prática? É porque agora você vive segundo Jesus. Como é que eu sei que eu me converti? É porque agora Jesus é o seu mestre. Se uma pessoa tem o Espírito de Jesus, se uma pessoa tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não diz anátema a Jesus, ou seja, não amaldiçoa Jesus e vai contra as palavras de Jesus. Não vão. Continuação. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Irmãos, Paulo escreveu isso no primeiro século, enquanto a igreja estava sendo perseguida ferrenhamente por Roma, e dizer Senhor Jesus era algo muito pesado. Não é como é hoje falar Senhor Jesus, mas naquela época falar que Jesus era o seu Senhor é a mesma coisa de dizer Nero, o imperador romano, não é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor.
E Jesus, sendo o seu Senhor, agora você é inimigo de Roma. É por isso que Paulo diz em Romanos, você tem que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Porque só pode confessar com a boca que Jesus é o Senhor diante de um império romano quem realmente converteu. E quem não tem medo da morte. Hoje as pessoas vêm aqui e falam assim, não, Jesus é meu Senhor. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus, Ele é seu Senhor mesmo. Que bênção, converteu. Não sei. Não sei se converteu, não. Agora, lá naquela época, dizer que Jesus é o Senhor Jesus é meu Quírios, Jesus é o meu dono. Em Roma, Roma não é. E o imperador não é. E Nero não é. Quem é o meu Senhor é Jesus. E ninguém pode encarar um império tão poderoso como o Império de Roma se não for pelo Espírito Santo. Imagina se morássemos no Afeganistão. Imagina se morássemos na Arábia Saudita. Imagina se morássemos na Coreia do Norte. É a do Norte que é fechada ou do Sul? Do Norte. Coreia do Norte. E lá nesses países, a gente mora lá e tal, convive lá, e imagina nesses países a gente se reunindo toda quarta-feira para estudar a Bíblia. Não podia ser num lugar aberto assim não, tá? Tinha que ser num lugar fechado, escuro, ninguém podia ver. Irmão, é só para crente mesmo. Agora aqui é muito fácil falar que é cristão. Nós vivemos uma comodidade muito grande, irmãos, e nós não sabemos aproveitar. Porque nós temos oportunidades para estudar a Bíblia, para congregar, para ser igreja, e muita gente não valoriza isso. Muita gente não valoriza, muita gente não quer. Se tornou tão fácil que a gente não quer. Não é assim? As coisas quando é fácil demais, a gente não valoriza. Mas também são as doutrinas que está tendo. Não, também. Está acabando Também. com os cristãos, né? O objetivo político é isso aí. Também. Uma história da Coreia, fiquei com dó, Coreia do Norte. A criança foi na prisão perpétua. O pai condenado à morte, porque foi encontrada a Bíblia debaixo do colchão do pai. Olha isso. E a polícia coreana, né, ela vai de casa em casa Acho procurar. em busca do grande livro sagrado. O livro da capa preta. Né? É distribuído, né? Entre as famílias lá. E onde se acha? Creem, acreditam, porque é uma fonte de libertação, principalmente para a alma e para a mente. E quem porta um livro da capa preta lá recebe uma pena. Qual pena? A pena de morte, só isso, mais nada. Pena de morte. E que pena Pai. é essa? Mas o menino foi à prisão, o menino filho foi à prisão para cá. E que medo é esse? 8 anos de idade. Se pra eles é uma fábula, é uma mentira, É. tipo assim, por que pode ter Harry Potter, mas Mas não pode ter a Bíblia, né? Exato. Que medo é esse que eles têm? Vocês entendem, irmãos? E Paulo está... Mas eu acho que é a estrutura, porque a religião, ela veio, é aonde que fez as primeiras leis, né, de obediência e tudo no mundo, foi a Bíblia. A Bíblia. Né, foi a igreja, Aham. né, sei lá qual delas aí. E aí tinha o pessoal que seguia, entendeu? Então Sim. veio aquela doutrina, os respeitos, as hierarquias, tudo. É. Aí o que acontece? Veio surgindo outras religiões e hoje eles estão trabalhando para acabar exatamente com essa religião, porque para acabar com os princípios da família, né? E isso aí Com certeza. deve ensinar a religião. A Bíblia... Ele está com pressa de acabar com a gente. Isso. Porque a Bíblia vai contra... Vai ainda se fechar muito. A Bíblia vai contra tudo que é ensinado aí, né? Por aí, né? Então olha isso. Ninguém pode ser de Jesus e amaldiçoar Jesus, não pode. E ninguém pode falar que é de Jesus se não for pelo Espírito de Jesus. O Espírito Santo é que guia as pessoas a falarem que é de Jesus. E, inclusive nessa época, nesse tempo, onde falar que Jesus era o seu Senhor é simplesmente ir contra Roma. Ok? Versículo 4, 5 e 6, nós vemos então a Trindade, a doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando na entrega de dons, Não é simplesmente ou apenas o Espírito Santo, mas é o Pai, o Filho e o Espírito. Nós temos algumas listas de dons na Bíblia. Por exemplo,
Atos 2. Nós temos lá 1 Coríntios 12, que é esse, Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12. Todos esses textos têm listas de dons. Em Efésios 4, quem dá os dons é Jesus. Está lá no texto. E aqui a ênfase é no Espírito. Mas você vai perceber que não é só o Espírito. Olha quem está por trás da entrega dos dons. Ora, os dons. E o que é dom? Carisma. O que é dom? Presente. O dom é um presente, é uma habilidade. Então, nós temos habilidades para a edificação do corpo. E essas habilidades são chamadas de dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Agora, olha o paralelismo, olha como é que é interessante, ó. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Mais um paralelismo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 4, 5 e 6 está falando que a Trindade entrega dons. No 4, a palavra é dom, e quem está ali no foco é o Espírito. No 5, a palavra é serviço, e quem está ali trabalhando é o Senhor Jesus. E no versículo 6, a palavra é realizações. Mas Deus, aqui o Pai, é quem opera tudo em todos. Quando nós falamos assim, os dons espirituais, os dons ministeriais, quem já ouviu essa divisão? Dons espirituais, dons ministeriais. Essa separação é apenas didática. Mas você não pode falar que a lista de 1 Coríntios 12 é dada apenas pelo Espírito Santo. A ênfase, sim, concordo, é o Espírito. Mas você percebe quem está por trás disso tudo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Tem muita diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas Deus, o Pai, é quem opera tudo em todos. Então, quando recebemos dons, e daqui a pouco a gente vê no 7 aqui que todos têm, quando recebemos dons, é a Santíssima Trindade nos entregando e nos dando esses dons. Ok? 7. Agora mais uma expressão que diz respeito aos dons. A manifestação do Espírito, ou seja, o dom, é concedida a cada um. A cada um. Eu já estudei com vocês aqui dons, quando nós falamos em Romanos 12. Aí nós falamos sobre a lista de dons de Romanos 12, a lista de 1 Coríntios 12, falamos sobre a lista de Efésios 4, ficamos aqui um mês, talvez eu acho, estudando os dons, e agora nós vamos estudar de novo. E eu quero que você fixe, grave esta frase na sua cabeça, A manifestação do Espírito é concedida a cada um. A cada um. Todos nós temos. Aí eu lembro que eu falava assim, olha, se você não se achou em Romanos 12, você vai se achar em 1 Coríntios 12. Se você não se achou em 1 Coríntios 12, você vai achar em Efésios 4. Se você não se achou em Efésios 4, você acha em Atos capítulo 2. Porque hoje em dia, até uma coisa da nossa denominação mesmo, nós só consagramos pastores. Como se só existisse o dom de pastor. Mas nós temos vários dons na Bíblia. E talvez o seu não é de pastor. Talvez o seu não é de diácono. Talvez o seu dom é de governo. Talvez o seu dom é de generosidade. Talvez o seu dom é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Talvez o seu dom é interpretação de língua, dom de línguas. Tem que pregar o mundo afora aí com o seu dom de língua. Nós vamos falar sobre cada dom aqui, né? Só que não existe esse dom aqui, que vocês estão gostando dele. Olha o dom que vocês gostam, frequentador de culto. Só frequentador de culto, não existe.
Não existe aqui domingueiro. Cada um tem uma missão, um dom que Deus colocou. Cada um tem um dom. Você tem um dom, um presente, uma habilidade dada por Deus. Pastor, faço nada na igreja. Eu quero saber o meu. Então nós vamos descobrir, vocês vão descobrir. Porque nós vamos falar de cada um aqui, ao passar dos estudos. Só que você precisa entender que você não está aqui só para frequentar um culto, você está aqui para ser um instrumento. Você é um instrumento na mão de Deus. Eu tenho um dom, já sei qual é. Glória a Deus, flua nele, irmão. A gente não fala esse negócio aí, fluir nos dons. É um evangeliquez também. Eu quero fluir nos dons. É uma expressão que a gente costumou falar. Mas é ser usado nos dons. É ter a manifestação dos dons. E às vezes, nós retraímos o dom, e aí as pessoas falam assim, mas lá na igreja não tem a oportunidade dos dons. Já ouvi muito isso aqui. Não, mas lá na sua igreja não tem operação de dons. Como assim não? Olha o estudo bíblico aqui com dom de mestre. Olha os pastores aqui com dom de governo. Olha os ofertantes fiéis aqui com dom de generosidade. Não, pastor, aqui no culto ninguém sapateia e fala em língua. Ah, então você não está falando, então não é que a igreja não tem dom. É que você está dizendo que o nosso culto é com ordem e decência. É totalmente diferente. Porque a gente chega nas igrejas e as pessoas querem um culto avivado. Aí o que é culto avivado? Pessoa gritando, rodando, pulando. Mas Paulo, em 1 Coríntios 14, nós vamos chegar lá, Paulo mostra como tem que ser o culto. A partir do versículo 26. Tem gente que quer um culto com todo mundo falando em língua, mas Paulo diz, vai falar em língua no culto? 2, no máximo 3, e que tem intérprete. Essa regra nunca é seguida. Nunca. Nunca. Se for levantar um profeta, olha para você ver, não proíbe língua no culto. Mas tem que ser 2, no máximo 3, e que tem intérprete. Não está proibido, mas tem regra. Não, e a profecia? Se a palavra chegar em algum, o que estava falando se cala e deixa o outro falar. E os outros julguem. Não é, nós vamos chegar lá, 1 Coríntios 14. Não é simplesmente levanta o irmão aqui, eu tenho uma palavra de Deus. Então você tem, então fala, pode falar. Até aí tudo bem, você tem uma palavra de Deus, até aí tudo bem, fala. Aí quando o camarada fala, o que todo mundo faz? Amém, amém, meu Deus. Julga. Nós vamos chegar lá. O que é julgar? Decidir. Por qual crivo? Pela Bíblia. O que o irmão falou tem base bíblica? O que o irmão falou faz sentido? Deus está me mostrando que a partir de agora nós temos que cobrar o trismo. Não veio de Deus. Deus está me mostrando que agora nós não podemos, não veio de Deus. Tem que ter base. Nós temos que julgar para saber se veio de Deus ou não. O espírito dos profetas. Por isso que a gente tem que discernir muito. E conhecer. Pastores também. Com certeza. Porque tem muitos por aí que falam exatamente isso. Sem dúvida. Deus me falou. Aí a gente fica à mercê da doutrina da igreja. Cada igreja tem algo que Deus falou para o pastor. As pessoas são enganadas. São enganadas. Então percebe, irmãos, nessa igreja não é proibido nenhum dom. E nós já estamos aqui com vários dons sendo manifestos. Mas não é porque no culto não tem alguém rodando, sapateando e pulando, que a igreja não é uma igreja avivada. Que a igreja não é uma igreja que permite dons. Não é. Porque cada vez que você estuda a Bíblia, todo estudo bíblico é o dom de mestre sendo evidenciado. Mas ninguém valoriza, todo mundo só quer falar em língua. Essa é a verdade. E eu comecei o estudo falando e eu volto. 1 Coríntios 14 diz que a profecia é mais importante que o dom de língua. Está no texto. Nós vamos chegar lá. Mas porque o dom de línguas, hoje, nos faz parecer mais espirituais. Místico. Nós primeiro temos que entender o que é o dom de línguas. Primeiro, para começar. Para depois ver se a gente está fazendo certo ou se está fazendo errado. Mas nós vamos chegar lá, não vamos? Vamos. Pastor, aquele dom que é tipo assim, que
Eu já fui em várias igrejas e falava assim, tipo, tá entrando uma pessoa aqui agora que tem um problema renal, não sei o quê. E eu sempre achava assim, será que tá mesmo entrando essa pessoa? Até que um Aconteceu. dia eu fui com o meu pai numa igreja e o meu pai estava passando por um problema cardiológico, né? E estava para fazer a, 10ª cirurgia dele do coração. Eu já perdi as contas de quantas vezes meu pai já operou o coração. E aí estava super mal, tal. A hora que estava entrando na igreja, tinha acabado de pisar dentro da igreja, aí falou, porque tem um irmão aqui com um problema grave no coração, esperando para fazer sei lá qual cirurgia, e Deus está me falando que você ainda tem muitos anos de vida, não sei o quê. O que é esse? Não, eu vou falar semana que vem, até na verdade é o primeiro aqui da lista do versículo 8, a palavra de sabedoria. Existem duas possibilidades de interpretação para a palavra de sabedoria. E aí essa resposta sua eu só posso te dar semana que vem, porque é justamente o primeiro dom que nós vamos analisar. Para alguns, essa palavra aí de sabedoria seria o dom de revelação. E talvez entra nisso. Mas existe uma outra possibilidade também sobre a palavra de sabedoria. E essa sua pergunta vai ser respondida quarta que vem. Ok? A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Então, cada um aqui tem dom. Cada um aqui tem um dom. Pastor, mas eu não prego. Mas não é só para ser pastor. Primeiro que pregar não é dom, pregar é mandamento, todo mundo tem que pregar, anunciar, todo mundo. Agora, é claro que tem gente com um dom de pregação melhor, que flui melhor dentro dela a pregação. Talvez você seja um evangelista, pode ser, tem uma possibilidade. Mas todos aqui têm dons, ok? Quando eu perguntar, vocês podem responder? Ok. Amém, isso. Vamos avivar o estudo, né? Escuta, amém. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Agora, olha o versículo 8. Visando a um fim proveitoso. Rapidamente, 1 Coríntios 14, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Olha 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Aí leu 12 de novo, versículo 7, parte B. Visando a um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso do seu dom? A edificação da igreja. Qual é o fim de cada dom? Edificar os irmãos. Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou falar. Todo dom é para a edificação do próximo. Não existe um dom que seja somente para a edificação pessoal. Mas todo dom te edifica. Quando eu estou sendo usado no dom que Deus me deu, eu sou edificado. Mas o objetivo do dom não é me edificar, apesar de ele fazer isso. O objetivo do dom é edificar a igreja. Todos, sem exceção. Todos. São para a edificação do corpo. Então, não existe desigrejado, não dá para existir. Não dá para existir quem não congrega. Porque você está lá cheio de dons, mas aí você vai ficar quem? Só eu? Não, eu faço louvor, eu colho a oferta, eu prego. Para quem? Para mim mesmo. Eu oro por cura, eu oro para quem? Para mim mesmo, eu revelo para mim mesmo. Você é o bichão mesmo. Você é o cara. Não, 1001 utilidades, é isso que você falou? Você falou bombril? Você falou bombril? Escuta, agora aqui faz todo sentido. Eu não tenho dom de sabedoria, mas a irmã tem. Eu não tenho dom de cura, mas o irmão tem. Eu não tenho dom de evangelista, mas o irmão tem. Então, vamos ficar todo mundo junto. Vamos ficar todo mundo perto. Porque eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Pronto, está resolvido. É isso. Deus, ele sabe muito bem que a igreja precisa ser edificada. O que é edificada? Construída.
Precisa crescer, avançar. Fortalecida. É isso que o dom faz. Ele edifica, ele faz crescer, ele faz fortalecer, ele faz edificar, ele faz construir coisas. Nós estamos aqui para isso, para eu te construir, você me construir e a gente crescer junto. E aí qual é a ferramenta que Deus deu? O dom. O dom. Amém, irmãos? Semana que vem a gente começa a falar então dom por dom. E com a palavra, né? Claro, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Alguém quer falar alguma coisa? Pastor, o que eu vejo, né, na minha leiguice, que toda religião, ela vem no objetivo de fazer o bem ao próximo. E a gente, nós, seres humanos, estamos aqui para trabalhar. Peraí, ela tá falando ali. Tá falando. E a gente está para trabalhar, um ajudando o outro. O ser humano é que eu falo, né, que eu adoro os animais, porque os animais eles têm hierarquia, têm respeito, cada um tem sua obrigação e eles cumprem, entendeu? Você vê que o animal ele não tira uma fruta da árvore se não for para ele comer. E aí o homem, o ser humano, é o único que é racional, para mim é o único que é meio irracional. Entendeu? Porque ele quer puxar o tapete do colega, ele quer fazer isso aí, ele quer se beneficiar dos poderes que Deus dá a ele. Que é igual eu falo, eu converso, todo lugar que você é colocado, Deus está te direcionando para você usar o que ele te ensinou. Entendeu? Para ajudar as pessoas e tudo. Não, aí a pessoa chega lá num cargo de gerente, sai daí, você não pega aquele ali para mim, traz aqui. Só que... Então, assim, eu acho que a Bíblia, eu acho que é a base aí, que até os outros que vão para as outras religiões, eles vêm na base católica, da Bíblia, do ensinamento. Porque, eu vou falar, não sei se eu estou certo, eu acho que a primeira religião que surgiu foi a católica. Não. Não? Não. Mas só te falar uma coisa. Só cuidado com a questão dos animais e o ser humano. Por quê? Porque é muito fácil, então, por causa disso tudo, a gente partir para, então, viver com os animais e não com o ser humano. Não. Deixa eu só terminar que você vai entender. Não. Eu entendi, só para você entender. Mesmo com todos esses erros e essas falhas, quem foi criado à imagem e semelhança de Deus não foram os animais, foi o ser humano. Né? Então, nós precisamos valorizar o ser humano mais do que os animais. Apesar de hoje ter mãe de pet, pai de pet, tudo de pet aí, o nosso papel, né, Pedro? O Pedro é o pai de pet, né, da nossa igreja. Lembrei que o Pedro é pai de pet. O Bernardo também é pai de pet, você também é pai de pet. Escuta. Mas os animais não são edificados. Nós precisamos amar os seres humanos. Mesmo com essa dificuldade, mesmo com tudo que eles fazem de errado, mesmo com esses problemas, nós temos que amá-los. E edificá-los com os nossos dons. Mas eu entendi o que você está falando. Ok? Espera aí, eu vou deixar você falar, você primeiro. O senhor mostrou que é errado dar nome aos demônios. Isso. Então, mas a gente vê, por exemplo, na várias igrejas e várias pessoas que falam o nome. Preto Velho, Pombagira, Exu Caveira. essa coiseira toda. Então, quando a pessoa vai orar e ela tem discernimento do tipo de demônio que está atuando na vida, mesmo assim ela deve repreender Satanás na vida daquela pessoa. Não, os demônios. Os demônios. Madalena, Jesus expulsou, sarou cego. Isso. Mas ele não deu nome. Não. E a gente tem ideia do tipo de demônios que atuava na vida dela. Tem um do surdo-mudo também. E tem o do Gadara também. Quando está orando, eu quero que o senhor ensine a gente então a orar. Quando está orando, a gente pode, por exemplo, falar enfermidade. Fala, né? Pode. Repreende isso. Em nome de Jesus, segundo a tua vontade. Enfermidade localizada em tal órgão. Isso, pode. Só não fica dando nome. Não. Porque a gente sabe que é ele mesmo que fala. Exatamente, concordo. É isso mesmo. Certinho. Amém? Você. Eu quero dar um testemunho, agradecer a igreja. Eu venho há um mês, senti uma dor no peito, semana passada, no domingo agora. A dor ficou muito forte. Eu achei que eu estava infartando de novo, mas não era, seria o quinto. Não era um infarto, eu tenho um stent, mas eu estou com angina
desenvolvido aí por conta de fortes emoções e espiritualidade fraca, né? Por conta disso, eu acabei desenvolvendo angina e, a pedido da minha amiga aqui, Denise, ela pediu a igreja para orar, né? Eu não sei se vocês viram, Vimos. vocês oraram. Depois de segunda-feira para cá, nenhuma dor no peito mais. Glória a Deus. Agradeço a igreja. Amém. Tá? Já estou indo ao cardiologista, vou fazer uma nova angioplastia para trocar o stent ou colocar um marca-passo. Tá? Dentro disso que a irmã falou aqui, quando a gente está muito preso no mundo, a gente fica com essas máximas, né? Com esses ditados do mundo. E o mundo diz, né? Quanto mais conheço o homem, mais eu amo os animais. Exato. Porém, quando a gente vem para a igreja, isso tem que mudar. Porque eu preciso amar o meu próximo. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho um pet. Sou eu e ele. Eu amo meu gato. Eu demonstro mais amor até por ele do que por outras pessoas. Mas não quer dizer que eu não os ame. Né? E muito menos concorde com esse ditado popular. Né? É interessante, é engraçado, mas eu acho que nós não devemos concordar. Não, mas a gente entendeu. Tá? Amém, amém. Mas você quer falar? Mais uma vez, obrigado, igreja. Amém. Deus abençoe. Que bom saber que o senhor está curado. Às vezes a réplica não é bom, né? Não, então... Amém, gente? Marcelo. Interessante o assunto aí que todo mundo perguntando referente a nomes de demônio aí, em Marcos 5. Jesus até pergunta para os demônios que estão ali no Gadareno qual o seu nome e cita em Marcos 5 muitas coisas que aconteciam na vida dele. Ele se cortava, ele não tomava banho, ele ficava preso ali no sepulcro ali, e eles falam legião porque somos muito. Então é uma situação que não é citada na Bíblia verdadeiramente, a questão do nome específico, porque senão nesse momento aqui ele podia falar ali. Encheu o caveiro. Você entendeu? Tranca a rua, né, nesse caso aí. E escuta, e só nesse texto é que Jesus pergunta o nome de demônios. Só nesse, é só nesse. É só nesse, percebe? Uma vez só, não é doutrina, é narrativa, é uma vez só. E outra coisa também, porque tem igreja que diz, qual é o teu nome? Meu amigo, minha amiga. Estou te perguntando, qual é o teu nome? Tem igreja, não estou citando igreja, citei. Estou falando que não dá para saber qual igreja, não dá. Não dá para saber do jeito que eu falei. Mas é errado ficar conversando, entrevistando demônio. Não existe isso. Pastor, mas uma dúvida. Os demônios, tipo assim, eles têm uma hierarquia também. Tem. Até porque, tipo assim, uns é responsável por afetar a vida financeira, o outro é a sexualidade, o outro não é? Não, aí eu já não sei. O que eu sei é que existe hierarquia. Principados e potestades. Isso é expressão de exército. Principados e potestades. Existem acima do outro. Um exemplo disso é o próprio Satanás, que é o líder dos demônios. Beelzebu, o principal dos demônios. Existe hierarquia. Agora, se está separado dessa forma, a Bíblia não deixa claro. Você vai ficar responsável só pela vida financeira, você só pela vida espiritual. Não. Mas eu sei que demônios oprimem, opressam, né? E possuem pessoas. Não, eu tô perguntando porque assim, tipo assim, os demônios, eles fazem milagres, né? Isso tem um custo que é a vida da pessoa, a salvação da pessoa. Mas eles fazem. Até porque Falsos milagres. Essas pessoas, tipo assim, que buscam isso, temporariamente elas encontram. Exemplo, João de Deus, que eu falei aqui. Aí, tipo assim, nessas religiões de matriz africana e tudo, eles querem, tipo assim, a pessoa quer um negócio, sei lá, quer uma coisa na parte amorosa. Ela vai em um específico, ela quer um negócio na vida financeira, ela vai e faz um trabalho, uma oferta no outro específico. Sim, eu entendi. Só que a questão é o seguinte, nós estamos tratando com seres enganadores. Com seres enganadores. Então, tudo que vem de demônio, a gente precisa tratar como engano. Engano. Por isso que eu não posso afirmar que aquele é só naquela área, etc. Eu posso dizer que Espera aí só um minutinho. Perdão. Pode falar. Essas falsas divindades, né? Eu entendo, assim, por exemplo, esses demônios, hierarquia, nós sabemos que existem, né? Mas na citação do próprio Salmo 115,
ele faz uma referência direta aos sentidos, né? Então, não é o nome em si, mas é que eles operam através dos olhos, dos ouvidos, da boca, do nariz, dos pés e das mãos. É no sentido de que os demônios eles vão sempre agir através dessa fé das religiões, das culturas, do erro e do pecado do homem, porque eles deixaram a Deus. E aí eles vão dando nomes a divindades, falsas divindades, e vão dando a ela um poder humano, né? Dado pelo homem, não por Deus, porque todos são caídos. Para Deus, aos olhos de Deus, todos são caídos, todos vão queimar eternamente no final da conta. Então, eu vejo que os demônios, eles usam muito de problemas, situações, portas, pecados, erros e crenças, né? Então, muitas vezes dentro da própria igreja evangélica dá-se muito valor ênfase, à né? questão e ênfase, né, aos nomes também, essas situações espirituais, que a gente pode comparar até mesmo com os exemplos idólatras na igreja protestante, como por exemplo a adoração a uma arca. Você vai sair de lá agora com uma vela, vamos acender todo mundo rosa, com uma vela acesa. A rosa que vai tirar os espíritos do demônio da sua casa. Então são representações espirituais dos sentidos. Então tem tudo a ver com os sentidos. Entendi. Pelo horário, infelizmente, a gente não consegue ficar mais, né? Só mais um? Só mais alguém? Só um? Fala. Eu posso dizer que aqueles 4 gafanhotos são demônios? De Joel? Não. São gafanhotos. Devorador, cortador, migrador e destruidor. Tanto é que Joel 1 mostra para nós uma crise na lavoura, na agricultura de Israel. E Deus promete uma restituição. Aí, de novo. Deus promete uma restituição na lavoura, na agricultura e uma restituição espiritual por causa da crise que Joel enfrentou nos seus dias. Que aquilo que ficou o cortador, o devorador pegou, o destruidor pegou, etc, etc. Aquilo não são demônios. Agora, lá em Apocalipse, demônios são simbolizados com rãs, gafanhotos e etc, etc. Mas de Joel não, de Joel não. Joel é animal, bicho, que comia a plantação de Israel e deixou uma grande crise em Israel. Orar. Só mais um. Pode falar então, minha irmã. Quando Paulo estava pregando junto com os discípulos e veio uma mulher falando, acreditem nesses homens que eles são homens de Deus, Paulo falou, cala-te, Satanás, né? Então é discernimento de espírito. Discernimento, nós vamos falar. Então, igual o senhor falou, tem as pessoas bagunçadas na igreja, você tem que amar essa pessoa que fala demais, que sai do inferno, não bagunça. E aí a gente tem também que discernir o espírito. Sem dúvida, claro. A Bíblia mostra esse dom e nós vamos falar sobre ele, né? E um dos dons que mais precisamos hoje em dia é discernimento de espírito. Saber o que vem de Deus e o que não vem. Discernimento de espírito é isso, saber o que vem de Deus e o que não vem. Nós precisamos muito desse discernir, né? Amém? Vem pra cá, meu irmão, vamos tirar nossa foto. Hoje rendeu. Estudo bíblico é bom. Tem que deixar as pessoas perguntarem, falarem. Não pode sair daqui com dúvida, não. Vamos tirar nossa foto aqui, a gente ora. E vocês estão